Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, o seu professor aqui da internet, do YouTube, do Instagram, onde você estiver me assistindo. Se você está vendo este vídeo pelo Instagram, vai até o final. Daqui a pouquinho ele corta, você continua aí no IGTV assistindo este vídeo. Se você está no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal História com Baez. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se inscrever no formulário para o extensivo 2021, que já está rolando. Ao se inscrever, você já opta por participar do grupo de WhatsApp, onde eu mando todos os recados, todos os avisos, os resumos, né? Tem uma série de vantagens se você participar do grupo de WhatsApp, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever no formulário, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, antes da aula começar. Se inscreve aí, já deixa um like, que você vai gostar mesmo, eu sei, modéstia à parte, você vai curtir a aula. Segunda coisa importante, ative as notificações e compartilhe o vídeo, perfeito? E se você quiser ajudar o canal a se manter, é muito fácil, é muito simples. Basta você mandar um pix para edubaez@gmail.com. Qualquer valor, você ajuda o canal a se manter, a manter este conteúdo. E tenha certeza, este canal será sempre gratuito, mas nós precisamos nos manter, tá bom? Mas o conteúdo continuará acontecendo e sempre nós estaremos aí com conteúdos todos os dias, com conteúdo novo para você, com as aulas do Extensivo 2021. Pois bem, hoje, agora, neste instante, não sei em que momento você está assistindo este vídeo, nós vamos começar a aula de número 3 do Extensivo 2021, que é justamente a conclusão da parte de Antiguidade. Nós já vimos a Antiguidade Oriental, vimos modo de produção asiático, vimos o mundo grego e agora convido você a falar da civilização romana, da Antiguidade Clássica Roma, e de cara eu já trago para você aqui este mapa imenso que você está vendo. Tudo isso que você está vendo aqui pintado em verde, inclusive nas Ilhas Britânicas, subindo mais um pouquinho para lá e subindo mais um pouquinho para a Europa, é a extensão máxima do Império Romano já por volta do século II depois de Cristo. Ele foi sendo montado a partir da Península Itálica. Ele primeiramente dominou a região aqui da parte ocidental da Europa e depois dominou a parte norte ocidental da África. Em seguida se expandiu para o Oriente, formando este vasto território que você observa. Em 395, um imperador chamado Teodósio, por questões administrativas, econômicas, sociais, crises envolvendo a estrutura do império, dividiu esse império em duas áreas administrativas que se tornaram autônomas posteriormente. O Império Romano Oriental, cuja capital é a cidade de Constantinopla, que havia sido construída por um imperador chamado Constantino, daí o nome Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma desde a sua fundação. Então esse é o cenário que nós vamos observar aqui. E a partir disso, eu olho, por exemplo, para o ano de fundação de Roma, 753 a.C., é o ano da fundação da cidade-estado. Roma surgiu como uma cidade-estado, que se expandiu e dominou inicialmente a Península Itálica e depois o mundo. 476 depois de Cristo, o que eu tenho ali? O fim do Império Romano do Ocidente. Então, fim do Império, agora surgiu como cidade-estado, terminou como Império falido. O fim do Império Romano, Romano Ocidental. Então, essa porção que você está vendo no mapa aqui, esta porção aqui, ó, você está vendo aqui no mapa, esta porção ocidental em 476, ela deixa de existir enquanto uma unidade administrativa autônoma e fragmentada em vários reinos. Nós vamos ver como isso aconteceu aos pouquinhos. Perfeito? Muito bem. Nós vamos ter aí três momentos
para nós observarmos a história de Roma. O primeiro momento, eu vou destacar o ano de 753 antes de Cristo até 509 antes de Cristo. E essa é a etapa que nós chamamos, ou o momento que nós chamamos de monarquia. É a etapa da monarquia. Etapa aqui embaixo, ó, sem registro escrito, fundação da cidade, formação das classes sociais, os patrícios, os clientes e os plebeus, e o poder do rei era dividido aí com o Senado nessa época. O Senado formado pela elite patrícia, que em 509 a.C. dá um golpe de Estado. Por não ter registros escritos, a monarquia é um período que praticamente não aparece nos exames vestibulares e são essas informações que a gente vai marcar aqui para você. Na sequência, de 509 a.C. até 27 a.C., é a etapa da República. A etapa da República é uma das mais agitadas etapas da história de Roma. É a etapa que se forma o grande território que dará origem ao Império. O Império será justamente a administração deste território que foi conquistado e expandido. A partir de 27 a.C. até 476 depois de Cristo é a fase final, é a fase do Império. Perfeito? É a fase do Império. Muito bem, nos interessa a fase da República e a fase do Império. Da monarquia à República, como eu disse agora há pouco, sem registro escrito, o que nós temos ali são lendas e mitos que registram como a cidade foi fundada e as primeiras classes sociais. Do ponto de vista da arqueologia, a fundação de Roma está associada a um acampamento militar às margens do rio Tibre. O que é o rio Tibre? É o vale, onde está a cidade de Roma, aqui na Península Itálica. Tem um rio ali chamado Rio Tibre. E nas margens do rio Tibre, fragmentos, restos de um acampamento militar, datados do século 8 a.C., um acampamento militar de latinos, marca o início da fundação da cidade-estado de Roma. Do ponto de vista lendário, nós podemos associar a lenda de Rômulo e Remo, do rapto das Sabinas também, ambas unidas na obra chamada A Eneida de Virgílio, que conta aí de forma lendária a fundação da cidade. O fato é que em 509 a.C., os senadores da classe patrícia, elite aristocrática, eles dão um golpe de Estado, derrubam o último rei etrusco e implantam um sistema republicano. Res publicus, riqueza pública, coisa pública. De quem? Dos patrícios. Os patrícios estabelecem o domínio da cidade-estado, Roma ainda é uma cidade-estado, e com isso, com a sua estrutura política administrativa controlada diretamente por quem? Pelo Senado, ok? Pelo Senado. O Senado aí, que é uma estrutura exclusiva dos patrícios. Ao longo da República, em função da expansão, do crescimento, as classes sociais antagônicas vão estar em lutas. De um lado, você terá os patrícios, e os patrícios não querem perder os seus privilégios. Do outro lado, você terá a plebe, você terá os plebeus, que inicialmente, quem eram os plebeus? Eram homens livres, porém sem posses e sem direitos políticos e sujeitos à escravidão por dívidas. Com o expansionismo, você tem o crescimento econômico destas duas classes. Os patrícios concentram mais terras em suas mãos, conquistadas, e os plebeus passam a praticar comércio, uma grande parte passa a praticar comércio em todo o Mediterrâneo, que os enriquece e passam a pressionar a estrutura romana, que levará a uma série de tensões sociais. Inicialmente, a cidade de Roma vai se expandir aonde? Na Itália. Então, a primeira fase da expansão, ela acontece na Itália entre o século V e o século II
antes de Cristo, ok? Aliás, entre o século 3, eu coloquei 2 aqui, mas é século 3. Houve um pequeno equívoco aqui, só arrumando, século 3, ok? Antes de Cristo, tá aqui. A partir do século 3, Roma vai se expandir no Mediterrâneo. No Mediterrâneo. E no Mediterrâneo, que vai ser entre o século 3 antes de Cristo e século 1 antes de Cristo, eu vou destacar um episódio chamado de Guerras Púnicas. Guerras Púnicas, lá no século 3, ok? Vou colocar aqui, ó, século 3 antes de Cristo. O que foram essas guerras púnicas? Para isso a gente precisa do mapa. Quando Roma começou a se expandir na Península Itálica, ele chegou aqui no sul e dominou esta ilha, a ilha da Sicília, que já havia sido dominada pelos gregos e tudo mais. Só que nessa época a ilha da Sicília pertencia, veja só, a um pequeno império que ocupava esta região aqui, que você observa no mapa, não sei se você consegue enxergar. Esta região aqui, que eu estou destacando no mapa, você encontra Cartago. Cartago, ok? Império Cartaginês, de origem fenícia, com a antiga colônia fenícia. Cartago reage à expansão romana na ilha da Sicília e empreende as guerras púnicas. 3 grandes conflitos para o domínio do Mediterrâneo Ocidental, o qual Roma sairá vitoriosa. E ao sair vitoriosa, passa a dominar todo o Mediterrâneo Ocidental e o norte da África, além da região da Europa Ocidental como um todo, como você observa. A partir daí, como Cartago era o último grande império forte para conter Roma, não há mais ninguém que possa fazer frente ao poderio romano, Roma lança sua ofensiva para o Mediterrâneo Oriental. Isso tudo, externamente, é uma marca de grande expansionismo e de grande domínio de Roma. Porém, internamente, as tensões sociais aumentam, porque os plebeus começam a perceber, e já percebem, que sem eles não tem exército e não tem expansão. A partir do século V, desde o início do processo de expansão, leis sociais começam a surgir em Roma para justamente aplacar a tensão social. Nós podemos destacar aqui a lei das 12 tábuas, que foi a primeira lei escrita em Roma, a lei das 12 tábuas. Podemos destacar também a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, é uma lei social, né, principalmente depois que os plebeus passaram a se enriquecer. A lei Hortência, que é uma lei que dá acesso ao plebeu em direção ao Senado, que até então era uma exclusividade patrícia, e o conjunto de leis chamado de leis licínias. As leis licínias, dentre outras coisas, acabava com a escravidão por dívidas e dava ao plebeu acesso aos espólios de guerra. Desta maneira, para Roma conseguir os seus escravos, porque ela é do sistema escravista, Roma precisa do quê? De se expandir constantemente. Expansão, conquistas, escravos é o mantra de Roma. Tem que se expandir sempre para ter os escravos para poder manter a estrutura funcionando. E com isso um grande comércio no Mediterrâneo, expansionismo constante e tudo mais. Chegamos ao século I a.C., depois de muitas tensões, houve inclusive uma tentativa de reforma agrária no século II dos irmãos Graco. E aqui uma dica, toda vez que você encontrar uma questão falando sobre os irmãos Graco, procure a alternativa que fala sobre reforma agrária. 100% das vezes é isso. Muito bem, no século I a.C., nós vivemos uma crise republicana, nós vivemos um perigo real de guerra civil entre patrícios e plebeus. Para tentar amenizar este perigo, o Senado permitiu aí a formação de ditaduras militares,
que mais fizeram aumentar a tensão do que qualquer outra coisa. Porque aqui generais que vão assumir vão, ora, puxar a sardinha para o lado dos plebeus, buscando apoio dos plebeus, ora para os patrícios, buscando dos patrícios. Como se não bastasse, nesse período estoura uma revolta de escravos também, a revolta de Esparta, como a revolta de gladiadores, que abala as estruturas do império por completo. O que vai acontecer então? O Senado decide transfere o poder para quem? Para o exército. E o exército, então, forma juntas militares. Essas juntas militares são chamados de triunviratos, e são 2. O primeiro triunvirato, ali mais ou menos da metade do século I em diante, é formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. A intriga dentro desse triunvirato acaba fazendo com que Júlio César se torne o ditador. Assassinado pelo Senado, o segundo triunvirato assume no lugar de Júlio César, com Lépido, Marco Antônio e Caio Otávio. Lépido desiste da coisa, Marco Antônio se mata por causa de Cleópatra e Caio Otávio assume o governo de Roma, desta vez com grande apoio do Senado e do Exército, se tornando o primeiro imperador de Roma. Caio Otávio vai ter 3 títulos interessantes. Príncipes, primeiro cidadão, primeiro senador. Imperator, comandante supremo do exército. E Augustus, o título de divino. Ele é o primeiro imperador de Roma e nós entramos então na fase do império, na fase do expansionismo, como você está vendo ali, se mantém o expansionismo do período republicano, mas também começa a acontecer a estagnação, levando à crise e à decadência final. O Alto Império, senhoras e senhores, começa então no século I antes de Cristo e se estende ao século III depois de Cristo. O que eu vou tratar de importante aqui e o que é importante, o que aparece nesse período no Alto Império? Aqui nós temos ainda a continuidade da expansão. A expansão ainda está acontecendo aqui e as questões sociais estão sendo resolvidas, ampliação da cidadania e tudo mais. Mas também é necessário com que a população, possa ser assistida através de uma política populista e paternalista que é o pão e circo. Distribuição de comida e espetáculos de sangue para manter a população ocupada. Além do pão e circo, a implantação da Pax Romana, a utilização do exército que devia estar em expansão para conter as revoltas internas e manter a ordem no cenário romano. Além disso, a construção de obras públicas para mostrar a funcionalidade do império. Em meio a tudo isso, você tem o surgimento do cristianismo, ali na região do que hoje é Israel e Palestina. O cristianismo que surge no extremo oriente do Império Romano à época, cristianismo esse que primeiramente vai ser clandestino. A partir do século IV ele é legalizado em 313 pelo Edito de Milão do imperador Constantino e em 380 ele passa a ser legalizado pelo imperador Teodósio, se tornando a religião oficial do Império Romano. O Baixo Império, senhoras e senhores, o Baixo Império que começa no século III, agora não vou colocar depois de Cristo, porque já estamos depois de Cristo, e vai até o século V da era cristã, é marcado aí pela crise escravista. O que aconteceu aqui? Primeiro, o que aconteceu foi o seguinte: você tem o fim das conquistas. Então, se você não tem mais o que conquistar, o número de escravos começa a cair. Ok? O número de escravos começa a cair. Fim das conquistas, diminui o número de escravos. Com isso, você tem um colapso na produção. Que era a base, eram os escravos. Tudo isso ao longo de 200 anos. Gerando um quadro de inflação.
Com o quadro de inflação, com esse colapso na produção e com o quadro de inflação, o que nós vamos notar? Um grande êxodo urbano. As pessoas saem da cidade e vão para o campo tentar sobreviver. Já que está muito caro na cidade, vou produzir no campo. E no campo, como não tem escravo, começa a absorver essa população, que não é escrava. Vai se tornar o quê? Vai se tornar colono. Nós vamos ter o colonato. E junto com o colonato, a clientela, que é a dependência do senhor, da mão de obra do colono, e do colono em relação ao senhor para poder ficar na terra. Está começando a virar feudalismo aqui já. Estamos na transição do feudalismo, diga-se de passagem. Temos a expansão do cristianismo, né? O cristianismo em expansão, subvertendo a ordem escravista e beligerante do Império Romano, mudando o coração e as mentes e o próprio pensamento. E um quadro de anarquia militar. Nas fronteiras romanas, as guarnições fazem a sua própria lei. Com isso, as fronteiras estão enfraquecidas, o que permite o quê? O que permite, então, né, a intensificação das chamadas invasões bárbaras. Que eram violentas? Eram, mas também eram invasões de ocupação de terra, simplesmente. A partir daí, a crise instalada é uma questão de tempo. Em 395, o que acontece? Em 395, está aqui, né? A divisão do Império. E em em 476, o fim do Império Romano Ocidental. Pois bem, senhoras e senhores, está aí para você a estrutura da Antiguidade Clássica de Roma. Tudo que você precisa saber está aqui. Beleza? Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Se você me der a honra de ser o meu inscrito, faça isso agora, por favor. Inscreva-se, compartilhe o vídeo, ative as notificações. Como sempre, saio de lado para você poder printar esta lousa e me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau.